Meus amados irmãos e irmãs, visitantes, aqueles que também nos assistem pela internet, abramos nossas Bíblias no livro de Neemias. No livro de Neemias, no primeiro capítulo, leitura que vai do versículo 1, vamos até o segundo capítulo, o 8º versículo. Neemias, primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo até o segundo capítulo, o 8º versículo. Assim nos diz o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez diante de Ti, da Tua palavra, Pai. Necessitamos do Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Que o Teu Espírito Santo nos transforme o coração. Que o Teu Espírito nos sonde, que nos faça perceber, Senhor, os nossos pecados, que nos faça atentar para a Tua palavra, para considerar e temer só o Teu nome,
e para sermos inclinados à obediência, para a glória do Teu nome, Pai. Te pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós olhamos e dizemos de pronto: veja que povo teimoso, que povo de coração duro. Ah, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria desse jeito. Eles viram os sinais que viram Deus guiá-los daquela maneira, e o povo era tão inclinado à idolatria, inclinado ao mal, ao pecado, a olhar para si mesmo. Mas infelizmente temos que perceber, com muita tristeza, que essa é uma marca, que esse é um traço do povo de Deus no decorrer da história, que vem do Antigo Testamento, entra pelo Novo Testamento e vem para os nossos dias hoje. O povo de Deus se esquece com muita facilidade da sua identidade e do seu propósito nesse mundo, e geralmente consegue se meter em muitas encrencas, em muitas enrascadas por conta disso. A natureza pecaminosa que habita em nós nos tenta constantemente, todos os dias, a vivermos para nós mesmos, a atentarmos primeiro para nós, e às vezes pensar em Deus depois, em segundo lugar, ou terceiro, ou talvez, quem sabe, num quarto plano. Nós temos muita deficiência na devoção pessoal. Temos muita deficiência em compaixão, em desenvolver as virtudes que Cristo nos deu pela sua morte e pela sua ressurreição. Nós temos extrema dificuldade nessas coisas. A nossa visão de mundo, por exemplo, a interpretação de mundo que nós temos, a maneira como nós cultuamos, seja aqui nesse lugar, no culto público, ou na adoração dia após dia, que é o culto mais amplo, digamos assim, nós expressamos nessas coisas, no relacionamento com a família, no relacionamento com o nosso próximo, com a sociedade, com os irmãos também aqui na comunhão, na igreja, os irmãos de fé. Nós demonstramos como é que está a nossa consciência da nossa vocação e de quem somos nós enquanto povo de Deus. A história de Neemias tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a minha vida e com a tua. Às vezes, quando lemos uma narrativa do Antigo Testamento, achamos que é algo que ficou no passado, que vamos apenas pegar os princípios e talvez aplicar alguma coisa na questão moral, e talvez ficamos por aí. Mas não é bem assim. O Senhor fez uma aliança com o povo. O Senhor fez uma aliança com o homem. Quando houve a queda no jardim, imediatamente o Senhor prometeu a semente da mulher, um descendente que viria para destruir as obras do diabo. A partir de Abraão, o patriarca, o primeiro judeu, o primeiro israelita, o Senhor fez uma promessa tremenda: olha, você vai ter um filho, eu vou te fazer uma grande descendência, eu vou te dar muitos descendentes. Se puderes contar as estrelas dos céus, as areias do mar, ou dos mares em toda a terra, então tu conseguirás contar a tua descendência. Em ti serão benditas, serão abençoadas todas as nações da terra, todos os povos. Essa bênção prometida era Jesus Cristo, o Redentor. Através desse povo, o povo que veio a partir de Abraão, dessa linhagem, viria o Messias. Viria a revelação de Deus como o único Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, e o sustentador de tudo que existe. O juiz eterno, que vai julgar a cada um de acordo com as suas obras. E esse povo que vem sendo formado desde ali, vem atravessando a história. É tirado com grande poder lá do Egito, quando já eram quase 2 milhões de pessoas. Viram grandes feitos no deserto. O Senhor os conduz para a terra. Eles entram lá com sinais maravilhosos, com grande poder da mão de Deus. O Senhor usou Moisés, usou Josué. Depois, quando eles se desviaram muito, o período dos juízes, cada um fazia o que queria, de tempos em tempos o Senhor levantava alguém para libertar o povo, para trazer o povo de volta ao Senhor, para fazer com que esse povo atentasse de novo à palavra de Deus e voltasse para a aliança que o Senhor estabeleceu. Esse ponto aqui da história já é depois do cativeiro babilônico. O Senhor já havia prometido na aliança: se vocês desobedecerem e incorrerem em idolatria e servirem a outros deuses, eu vou levar vocês para o cativeiro. Vocês vão servir e vão ser escravos de outros povos. Mas se vocês se arrependerem lá, de todo o coração,
eu vou restaurar vocês e vou levá-los de volta para a terra que eu prometi a vocês, que dei a vocês e aos vossos pais. O Senhor estabeleceu essa aliança, e o Senhor é fiel a essa aliança. E a sua palavra mostra isso em todo o tempo. No Novo Testamento, Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, também na carta aos Romanos, diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso aqui tem muito a ver também com a minha vida e com a tua, conosco enquanto igreja do Senhor hoje. Até a chegada do Messias, até a chegada de Cristo, muita coisa aconteceu. O povo foi para um cativeiro aqui, um cativeiro ali, era a Síria aqui, depois veio Babilônia, e o povo passava de lá para cá. E o Senhor ia trabalhando esse povo, até Cristo chegar. Mas Cristo foi fiel e fez com que... Deus foi fiel e fez com que Cristo chegasse. Essa história de Neemias, em suma, tem muito a ver com isso. Por quê? O Senhor preservou o povo para que Jesus Cristo viesse. Vocês vão perceber que numa leitura do livro, você pode fazer isso em casa, você vai ver aí genealogias. Pessoas que serviam no templo, sacerdotes, governantes, príncipes. A linhagem foi mantida e preservada até chegar em Cristo. Quando Mateus escreve lá no primeiro capítulo do seu evangelho, ele estabelece a genealogia de Adão até Abraão, de Abraão até Davi, e de Davi até chegar no Senhor Jesus. O povo aqui nesse período voltou novamente a ter a Bíblia em suas mãos. Há muito tempo eles já não tinham isso, estavam no cativeiro. Receberam grande influência do povo babilônico e de outros povos que eram vassalos junto com o povo de Israel. Eles inclusive perderam muito do seu próprio idioma. Perderam muito ali da lei naquele período. Depois, com o tempo, foi sendo achada e compilada. O livro de Neemias, na verdade, era um conjunto, era uma unidade com o livro que conhecemos como Esdras. Anteriormente, no cânon judeu, era apenas um livro chamado Livro de Esdras, ou depois os livros de Esdras, primeiro e segundo livro de Esdras, depois Esdras e Neemias. Deus usa esse homem para a restauração, não somente dos muros, muito mais do que isso. Neemias foi usado por Deus para uma grande obra, Neemias foi usado pelo Senhor para um avivamento no meio do povo depois do exílio. Nós vamos perceber essas características e vamos ver isso aqui no texto, de acordo com a exposição. Então houve aqui pelo menos 3 incursões, 3 empreitadas para a restauração da vida do povo em Israel e em Judá. Primeiro com Zorobabel, para reconstruir o templo. Depois Esdras foi para concluir esse templo numa segunda empreitada. E nessa terceira empreitada, esse terceiro grupo, vemos aqui com Neemias, que vai até lá para a restauração dos muros e também da devoção da vida do povo lá em Judá. Neemias desenvolveu uma grande obra, um grande projeto de reconstrução da cidade. Houve reforma religiosa e moral da vida do povo. A fé e a cultura deles havia sofrido muito lá no cativeiro. E eles perderam muito do que eles tinham recebido do Senhor, à medida que ele ia se revelando a eles. Mas o Senhor começou a restaurar isso ali com Neemias. A igreja no século 21 está vivendo de maneira semelhante àquele povo que estava lá naquelas ruínas. Você pode perguntar, como, pastor? Quando você olha para a igreja de Cristo, e eu estou falando aqui de a gente olhar para o Brasil, quando você olha, que igreja, que tipo de igreja você vê? O censo diz que o número de evangélicos está crescendo a cada ano que passa. Já se diz que somos uma boa fatia, digamos assim, da população brasileira. Mas que tipo de influência nós temos realmente feito, temos causado e impresso aqui no Brasil? Se você falar aqui e ali sobre Jesus, todo mundo vai dizer que conhece Jesus. Mas que Jesus é esse que é pregado e que é anunciado? Que Deus é esse que as pessoas dizem que ali conhecem e creem? E que tipo de crente é esse que conhecemos às vezes aí, que diz que é crente, que é evangélico, mas quando olhamos para as suas vidas, e muitas vezes quando olhamos para nós mesmos, que tipo de cristãos, que tipo de crentes somos nós? Que tipo de discípulos somos eu e você? Temos agido e vivido como povo de Deus, como nação santa?
como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos vivido assim? Eu quero que você faça um exercício, olha para a tua própria vida agora. Pensa aí um pouco quais são as tuas prioridades, quais são os teus projetos. Faz aí uma escala. Quem vem primeiro na tua vida? É Deus de fato? O Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo desde o passado e Ele continua sendo fiel a esta aliança. E em seu Filho Jesus Cristo Ele estabeleceu uma aliança no seu sangue. Ele deu a sua vida por isso. Ele derramou o seu sangue para selar esta aliança. Ele tem sido fiel dia após dia, mantendo essa aliança. A igreja do século XXI precisa de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento pessoal na minha vida. E eu creio que você também precisa de um. Nós precisamos de um avivamento. E a partir desse texto aqui de Neemias, nós vamos aqui expor com o tema um avivamento genuíno. Então, em primeiro lugar, um avivamento genuíno. Ele geralmente é precedido por grande caos. Observe comigo aí do primeiro versículo ao terceiro. Você vai ver aí que nesse mês de Quisleu era mês de começo de inverno. Então Anani pode ter sido um parente de Neemias, pode ter sido talvez um irmão mesmo, mas não fica isso muito claro aqui no texto. O que Anani relata para Neemias é algo que o deixa perplexo, atônito e o faz entrar em profunda angústia. Ele diz: olha, Neemias, tudo lá está um caos. É miséria, é desprezo. A coisa está feia lá, Neemias. A coisa está ruim. Os muros derribados, as portas queimadas. Esse era o estado lá da cidade. E não somente os muros, as portas, não era só isso que estava em miséria e em desprezo. A alma do povo provavelmente estava dessa maneira. Aquilo que estava acontecendo do lado de fora retratava o que estava dentro do coração do povo. O coração deles também estava em ruínas. Os avivamentos na história bíblica e também na história da igreja mostram que sempre houve, geralmente, grande iniquidade, injustiça e frieza espiritual quando os avivamentos aconteciam. Era o ambiente propício para a graça de Deus atuar, fazendo o seu povo retornar às Escrituras. Uma ação do Espírito Santo para fazer com que o seu povo atentasse para o seu Deus, para tão grande salvação, e retornasse a viver em santidade e a proclamar esse Deus tão maravilhoso e salvador. Esse era o ambiente que estava lá em Jerusalém, lá em Judá. Em segundo lugar, um avivamento genuíno é movido por compaixão e angústia por causa do caos. Então, em primeiro lugar, um avivamento genuíno geralmente é precedido por grande caos. E segundo, é movido por compaixão e angústia por causa do caos. Veja o quarto versículo aí comigo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias aqui se identifica com o sofrimento do seu povo e busca ao Senhor em oração e jejum por alguns dias. Nós aqui vemos uma grande diferença entre preocupação e angústia, entre sentir algo passageiro, fazendo uma média, e realmente se envolver numa questão de calamidade. Quer ver um exemplo prático? Alguém chega para você e relata que recebeu uma notícia terrível, ou aconteceu uma tragédia, ou está numa grande dificuldade. Às vezes eu e você dizemos: rapaz, que coisa, olha, eu vou orar por você, viu? Rapaz, vamos orar, estou contigo em oração. Naquele momento você talvez sinta alguma coisa, mas depois você dali 5 minutos já esqueceu. Quanto mais você passar um tempo realmente em oração com aquele irmão ou irmã, ou com aquela família. E às vezes depois de um tempo, porque eu e você somos muito hábeis, nós somos inteligentes e conseguimos desenvolver mecanismos para fazer uma média, aqui no dito popular, para fazer um migué, um H menor. Aí vemos a pessoa, de repente: fulano, rapaz, tudo bem, olha como é que está aquela questão. Rapaz, estou orando, viu? E na verdade nem estava orando. Às vezes mentiu mesmo, na cara cínica.
mas para fazer a média, para manter a máscara de que estava orando, de que é alguém piedoso, piedosa. Você falou, eu estava orando, quando na verdade muitas vezes não estava. Se estava, amém, Deus seja louvado, mas procura ver se você realmente estava. Neemias, muito provavelmente ele não nasceu ali em Judá. Esse período, lembre-se, é pós-exílio. Neemias tinha um excelente emprego. Ele era copeiro do rei. Um copeiro do rei era alguém que se tornava amigo do rei. Era comum acontecer isso, porque ele o via pelo menos 3 vezes ao dia. Ele tinha que provar a comida e a bebida, junto com o padeiro, quem cuidasse das coisas. E geralmente eles desenvolviam uma amizade e ficavam próximos. E esses homens, os copeiros e padeiros, acabavam exercendo grande influência política, porque às vezes um rei poderia chegar e abrir o coração e dizer, rapaz, estou com uma situação difícil aqui, eu não sei o que fazer. Já falei com os meus sábios, com um conselho aqui, tal, mas não estou muito seguro, o que é que você acha? Porque os copeiros e padeiros deveriam ser também muito bem instruídos, deveriam ser muito capazes. Neemias tinha esse status lá com o rei, lá do império. E ao que tudo indica, ele não nasceu lá em Jerusalém, nasceu no período do cativeiro. Talvez Neemias estivesse aqui, talvez entre 45 e 50 anos, não se sabe precisar qual era a sua idade. Mas ele já estava estabelecido com um bom emprego, mas ele se envolve aqui com o seu povo em compaixão. Ele se compadece, ele se identifica com o seu povo. Ele não fez simplesmente uma média com Anani, e depois que Anani e os outros foram embora, ele disse, ainda bem que eles já foram embora, vou voltar à minha vida, à minha rotina. Não, não foi isso que ele fez. Ele se envolveu com o sofrimento e a dor do seu povo. Nós vemos aqui, de certa forma, uma semelhança entre Neemias e o Senhor Jesus. Neemias demonstrou aqui compaixão, que era um homem compassivo, a exemplo de Cristo. Se você olhar depois em Mateus, no capítulo 9, você vai ver que Cristo olha para a multidão e fala com os discípulos, olha, vocês veem, eles estão para lá e para cá como ovelhas que não têm pastor. Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ele era compassivo. Então, como em Marcos, no 1º capítulo, quando o leproso vem ao seu encontro, o leproso vem, o adora e diz, Senhor, se quiseres podes curar-me. O Senhor olha para ele, o toca e diz, olha, eu quero, fica limpo. O texto diz que ele se compadeceu daquele leproso, participou com ele do seu sofrimento e da sua dor, e então o curou. Em certa medida nós vemos aqui que Neemias foi um tipo de Cristo, assim como Isaac, Moisés, José, Josué, Davi e outros no Antigo Testamento. Os tipos, eles poderiam ser homens ou instituições em Israel. Eles prefiguravam a obra que Cristo viria fazer. O templo, os sacrifícios, os sacerdotes, eles apontavam para Cristo. Eles apontavam para a obra que ele faria lá na cruz e também na sua ressurreição. Eles prefiguravam essa obra maravilhosa de redenção. Um avivamento genuíno geralmente é precedido por um grande caos em primeiro lugar. E em segundo, é movido por compaixão e angústia por causa desse caos. E em terceiro lugar, um avivamento genuíno promove convicção de pecado. Veja do 5º versículo ao 11. Vamos fazer um compacto disso aqui. Essa oração de Neemias demonstra conhecimento de Deus, conhecimento da aliança e também conhecimento da oração que Salomão havia feito quando dedicou o templo. Se você ler depois, em 2 Crônicas, no 6º capítulo, a partir do versículo 12 até o final, você vai ver que aquela grande oração que Salomão fez acabou se tornando um referencial para o povo na história futura. Josafá orou com essa oração como referência, Esdras também, Daniel, lá no período do cativeiro, Neemias também ora assim, o próprio rei Manassés, que foi um dos piores reis que Judá já teve, também orou e foi perdoado por Deus. Oraram com referencial nesta oração. Você vai perceber traços aqui nesta oração de Neemias de conhecimento de Deus e da aliança. Por exemplo, os versículos 5º e 6º, a parte A, Neemias clama a Deus pelos filhos de Israel. Ele ora como um sacerdote. Ele apresentava o povo a Deus em oração. Esse era o trabalho, esse era o ministério do sacerdote. Neemias age dessa maneira.
Versículos 6, a parte B e o 7. Como falei, ele tomou a oração de Salomão, sem dúvida alguma, como um referencial. Ele fez confissão de pecados e se reconheceu como pecador junto ao povo, de maneira verdadeira e profunda. Neemias não simplesmente disse: Senhor, perdoa aqueles pecadores, perdoa aquele povo teimoso que insiste em se desviar dos teus caminhos. Não. Neemias: Senhor, aqueles são os teus servos, que tu tiraste com mão poderosa lá do Egito. Senhor, nós pecamos, nossos pais, eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias se colocou como povo. Ele não ficou apontando o dedo, ele se envolveu na dor, na angústia e no pecado, nos pecados do seu povo. Ele se incluiu, ele não se colocou de lado. Ele não falou: isso aqui não tem nada a ver comigo, eu vou orar assim mesmo. Não, isso tem tudo a ver comigo, é o meu povo, eu faço parte dele. Nos versículos 8, dos versículos 8 ao 10, ele pede ao Senhor as misericórdias prometidas ao povo da aliança, através de Moisés. Você vai poder ler depois, Deuteronômio no capítulo 30, dos versículos 1 ao 6. Nós lembramos também a resposta da oração de Salomão, em 2 Crônicas, no 7º capítulo, a partir do versículo 12 até o 22. Depois da oração feita, depois de algum tempo, das celebrações e tudo mais, os términos da festa de dedicação do templo, o Senhor aparece à noite a Salomão e responde à oração e diz: olha, eu ouvi a tua oração. Agora estarão atentos os meus olhos a este lugar, os meus ouvidos abertos à oração que se fizer deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 11, então, Neemias pede agora mercê diante do rei. Ele vai se encontrar com o rei daqui a algum tempo, daqui a alguns momentos. E ele então pede que o Senhor lhe ofereça uma oportunidade. Então, quando ele está diante do rei, e aí já entrando no 2º capítulo, nós vamos ver que há um bom tempo já decorrido. Lembra do primeiro versículo, no mês de Quisleu. Agora vejam aqui no primeiro versículo do 2º capítulo, no mês de Nisan. Do mês de Quisleu para o mês de Nisan, haviam-se passado cerca de 4 meses. Cerca de 4 meses que Neemias estava em oração e consagração pelo seu povo, clamando, orando por misericórdia do Senhor sobre o seu povo. E agora, naquele momento, quando ele está prestes a ter aquele instante ali com o rei, talvez uma audiência, ele então pede ao Senhor mercê. O Senhor sempre levantou os seus servos para intercederem em favor do seu povo diante dele. Sempre. Neemias foi um destes. Semelhantemente, nós temos o Senhor Jesus, que intercedeu e intercede pelo seu povo todos os dias. Uma oração que ele fez, que nós conhecemos como oração sacerdotal, em João 17. O Senhor orou ali pelos discípulos e também por nós, que viríamos tanto tempo depois. Senhor, eu te peço não somente por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer por intermédio deles. Eu te peço que o Senhor não os tires do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Na carta aos Hebreus, no 7º capítulo, versículo 25, o escritor aos Hebreus diz que ele é perfeitamente poderoso e pode salvar todos aqueles que por ele se chegam a Deus, e vive sempre para interceder por eles. Na carta aos Romanos, no 8º capítulo, Paulo vai escrevendo ali e vai dizendo que, olha, ele também está à destra de Deus e intercede por nós. Muitos servos do passado foram tipos de Cristo de várias formas, como Isaac, José do Egito, Moisés, Josué e Davi. Neste aspecto de compaixão, intercessão e consagração, a obra e povo de Deus, Neemias foi um tipo de Cristo. Ele prefigurou aquilo que Cristo faria, a libertação que ele daria ao povo dos seus pecados, o avivamento pelo Espírito Santo, fazendo-os reviver, fazendo-os renascer para Deus. Neemias era bastante ocupado, mas sempre teve tempo para oração e para consagração. De maneira semelhante, Cristo também foi muito ocupado,
mas ele não abria mão da oração. Nós vimos um pouco disso hoje pela manhã com o pastor Lutero. O exemplo de Neemias e do próprio Cristo deixam claro para nós que a oração não é uma questão de tempo, mas que é uma questão de prioridade e de extrema necessidade do povo de Deus. Para aquilo que nós realmente sabemos ou achamos que temos necessidade, que precisamos, nós arrumamos tempo. Ou você vai me dizer que se você percebe uma dificuldade para andar, o teu pé está doendo muito. Você vai dizer, isso uma hora isso vai passar. Vou colocar uma compressa lá de gelo, vou colocar alguma coisa, passar uma salompa lá, uma coisinha, um gelol e está tudo certo. Ou você não vai arrumar tempo para ir ao médico, para ver o que é isso e para acabar de uma vez com essa dor. Você começa a sentir uma dor no estômago, algo queimando o dia todo e você não consegue ficar bem. Você está sempre inquieto com aquela dor. Você vai dizer, isso passa. Me dá um sorrisal aí que vai passar. Ou você não vai procurar um gasto para ver o que é isso. Para aquilo que nós achamos que realmente é prioridade, nós encontramos tempo. Se não tiver na agenda, a gente arranja. A gente suprime, a gente tira outra coisa e coloca aquela porque é prioridade. Mas parece que a oração não é uma prioridade para nós. Em quarto lugar, um avivamento genuíno tem desdobramentos na sociedade. Lembrando, em primeiro lugar, um avivamento genuíno geralmente é precedido por grande caos. Segundo, geralmente ele vai promover realmente angústia e dor por causa desse caos. Em terceiro, o avivamento genuíno, ele promove convicção de pecado. E em quarto, o avivamento genuíno tem desdobramentos na sociedade. Veja aí o segundo capítulo, fazendo um compacto aqui, uma síntese do primeiro versículo ao 13. Nos versículos 1 ao 8, que foi até onde terminamos a leitura, o Senhor então concedeu aqui o pedido que Neemias fez. O rei o libera então para ir a Jerusalém e lhe dá provisões. Veja aqui o começo. O rei percebeu o estado de Neemias. Quando você tem um amigo chegado, um amigo íntimo, e geralmente é um amigo que é cativante, geralmente é brincalhão, e ele chega, está quieto, ou ele fala, mas é diferente de como rotineiramente, você percebe, olha, tem alguma coisa errada. Você já vem logo, rapaz, foi que houve? Vem cá, foi que houve? Fala para mim, você não é assim? Foi que houve de errado? O rei percebeu isso em Neemias e fez essa pergunta a ele. Neemias, só pode ser coisa do coração. E aí então Neemias abre o coração. E aí ele diz, olha, como é que eu não estaria triste se o meu povo está lá em grande miséria, ruína, em desprezo? A minha cidade está em calamidade, ó rei. E aí o rei então pergunta, o que é que você quer que eu faça então? O que é que eu posso fazer por você? Aí alguns dizem, geralmente os comentaristas, dizem que foi a oração relâmpago, a oração mais relâmpago que a gente vê nas escrituras. Quando o rei falou, Neemias de pronto orou, e aí disse ao rei, talvez uma oração de alguns segundos, mas ele orou. E aí então ele falou ao rei o que ele queria. Disse, olha, permita que eu vá para reconstruir a minha cidade, onde está o sepulcro dos meus pais, e restaurar a vida lá do meu povo. O rei então libera, concede. E não somente alguma coisa, o rei liberou muita coisa. As cartas para que ele passasse pelo pessoal ali da além do Eufrates, e também madeira, com Asaf, chefe das matas, para as portas da cidade e também para o templo. O rei deu tudo isso. E ao final do versículo 8, nós vemos a grande questão. Quem estava guiando tudo? Quem estava considerando tudo? Quem estava guiando Neemias à oração, à intercessão, à angústia, à convicção de pecado? Quem estava guiando Neemias para aquela empreitada? Veja o final do 8º versículo, a parte B do 8º versículo. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. O Senhor era com Neemias, e foi com ele em todo o tempo do trabalho de reconstrução. Em termos de desdobramentos na sociedade, eu quero que você perceba uma coisa. A partir do 2º capítulo, nós vamos ver que surgirão alguns inimigos, homens que vão se opor a Neemias, que vão
fazer ciladas, que vão levantar falso, que vão levantar mentira, calúnias contra ele, vão querer promover intriga e ação do rei contra Neemias, vão querer influenciar o povo contra Neemias, vão fazendo de tudo. 3 homens, Tobias, Sambalá e Gesem. Houve conspiração, tentaram intimidá-lo, mas o Senhor esteve com Neemias o tempo todo e lhe deu êxito. Neemias então trouxe de volta a leitura pública da lei, realizada pelo escriba Esdras, que culminou com a renovação da aliança. O que acontecia quando os escribas liam a lei diante do povo? Eles liam e explicavam. É claro que eu não vou falar sobre todo o livro, mas você tem uma tarefa de casa. Leia o livro de Neemias esta semana e veja estas coisas. Ele, Esdras e os outros, leram a lei do Senhor e explicaram para todos os que poderiam entender. E eles fizeram isso durante o dia todo. Ao final, o povo estava agora profundamente quebrantado. Um misto de alegria e tristeza. Alegria porque eles estavam ouvindo de novo, depois de muito tempo, a lei do Senhor. E tristes por causa dos seus pecados, porque eles haviam se desviado da lei do Senhor e eles estavam sendo agora confrontados com seus pecados, confrontados em amor, para que se arrependessem, recebessem o perdão de Deus e retomassem a comunhão com Ele. Porque essa é a vocação do seu povo. Neemias fez isso. E você vai perceber isso dos capítulos 8 ao 10. Então, quando essa leitura da lei e a sua explicação foi feita durante o dia todo, o povo estava extremamente atento e foi quebrantado. Dos capítulos 11 ao 13, e é uma narrativa também muito forte em alguns aspectos. Se registra ali os que serviam no templo, a consagração dos muros depois de concluídas as obras em 52 dias, o restabelecimento do dia do Senhor e outras reformas, porque muita coisa estava deixando de ser observada pelo povo, inclusive o dia do Senhor que eles não estavam guardando mais. E uma outra coisa, houve uma ação enérgica de Neemias quanto à questão do casamento misto. Neemias teve uma ação enérgica. Neemias, quando ficou sabendo, disse: olha, eu peguei os cabelos deles, eu bati neles. Que loucura vocês fizeram no meio do povo. Vocês sabem que Deus condena isso. Como é que vocês fizeram isso? Esdras, se você ler também depois, você vai ver que é uma ação semelhante. Para que provassem o arrependimento, eles teriam que se separar das mulheres que eles haviam pego de outros povos para serem suas esposas. As despediram com seus filhos, para de novo restaurar a comunhão com o Senhor e renovar a aliança com Ele. Você pode ler depois em Neemias, os capítulos finais, e você vai ver essa ação enérgica dele, usada por Deus, para a restauração da aliança entre o Senhor e o seu povo. Meus queridos, prestem muita atenção. A obra que Neemias fez foi muito mais do que restaurar os muros e algumas coisas lá. O Senhor o usou para um avivamento. O Senhor o usou para que a palavra voltasse aos ouvidos do povo e à vida prática do povo. A obra dele foi muito mais do que patriotismo. Em cima de tudo, foi um ato de adoração. Ele ajudou a sua família a retomar sua identidade como povo de Deus, chamando-os à fé e à obediência. O povo então se comprometeu em guardar a lei do Senhor. Foi um trabalho árduo, desgastante, mas o Senhor o capacitou o seu povo e foi glorificado nele. Aplicando aqui então para nós, o Senhor nos chamou para nos envolvermos com o seu povo e nos compadecermos e amarmos o nosso povo. Devemos ser achados como aqueles que ficam na brecha, intercedendo pela igreja do Senhor, ao invés de ficar falando mal dela, ou ficar falando mal de A, de B e de C. Nós precisamos aprender a chorar por aquilo que vale a pena. Compaixão genuína. E não emoção com novelas, com melodramas, com filmes. Às vezes é tão fácil chorar quando você vê um filme. Alguns elencam alguns filmes. Quando chega naquela cena eu sempre choro. Ou então numa novela, alguma coisa, você diz: naquela novela eu chorei. O pastor Lutero citou isso pela manhã. Nós não havíamos combinado. Esse sermão já estava pronto. E o dele também.
Essa semana a gente nem se encontrou. Nos encontramos hoje de manhã. Meus irmãos, nós com muita facilidade nos emocionamos com coisas que são às vezes ficção. E esquecemos de chorar por causa de uma realidade em que temos vivido. Uma nação idólatra, ímpia, cheia de gente esperta. Uma igreja que se diz crente, aumentando o número de crentes, aumentando o censo, mas uma igreja que não faz diferença nenhuma. Parece sal que só serve para ser pisado pelos homens. E uma luz que está apagada, colocada embaixo da mesa. Pelo menos é assim que eu tenho visto a Igreja de Cristo no Brasil. E eu quero dizer aqui de maneira verdadeira. Eu me incluo nisso. Eu não vou apontar o dedo. Eu também tenho parcela nisso. E eu não quero me esquivar. E eu peço a Deus que tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso de um avivamento pessoal na minha vida. E eu sei que você também precisa. Talvez você ache que já viveu muito tempo. Talvez você ache que já trabalhou 20, 30, 50, 60 anos na igreja. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 92 que na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós não podemos presenciar frieza e debilidade na igreja e ficar simplesmente reclamando, colocando a culpa nos pastores, no conselho, nos irmãos. Os culpados são sempre os outros. Eu não tenho culpa nenhuma. A culpa é da liderança da igreja. É muito fácil dizer. Ou então a liderança chegar e dizer a culpa é da igreja que não acompanha a gente. É muito fácil colocar a culpa num ou no outro. Lembre que isso vem do Éden. Quando o Senhor confrontou Adão, a mulher que tu me deste, ele foi para a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Isso vem de longe, não é de hoje. Eu e você precisamos assumir a nossa culpa. Não podemos presenciar o que está acontecendo e achar que é assim mesmo, está tudo certo, está tudo tranquilo. No final, todo mundo está garantido já em Cristo. É assim? Não é isso que a Bíblia ensina. Precisamos e devemos nos envolver. Não podemos ficar colocando a culpa em A e B e deixar de assumir a nossa culpa. Não podemos achar que somos os bons, os piedosos, e os outros é que são os pecadores, os complicados, e por aí vai. Precisamos assumir essa parcela. Avivamento, ele também se expressa quando as pessoas têm verdadeira convicção, profunda convicção de pecado. Há um escritor de alguns séculos atrás que ele diz o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Talvez você tenha alguns pecados de estimação que você guarde e leve sempre debaixo do braço, ou sempre ao teu lado, no sofá, na cadeira ou no teu quarto. E você sempre o afaga, você cuida dele, você o alimenta todos os dias. Mas o interessante é que você às vezes diz que não gosta dele, que o detesta, mas você não larga. Ele está sempre ali com você. Enquanto você não abandonar, enquanto esse pecado não for o que deve ser para você e para mim, Cristo não será doce. Enquanto o pecado tomar o lugar em nosso coração, o Espírito Santo não vai tomar conta do que ele deveria tomar em nosso coração. Nós temos que orar e dizer: Senhor, nós temos pecado. Temos deixado os teus mandamentos, os teus juízos. Estamos vivendo como queremos e não como o Senhor requer de nós. Precisamos urgentemente, meus irmãos, de convicção genuína de pecado, de acordo com as Escrituras. E senso de que somos corpo, de que somos um só povo. De que quando o meu irmão peca e cai, o corpo está sofrendo. Ele precisa de ajuda e eu devo me envolver, ir até lá e ajudá-lo. A semelhança de Neemias, que era bastante ocupado, nós devemos arranjar tempo para orar. Assim como o Senhor Jesus Cristo fez, nós precisamos aprender a valorizar a oração, a comunhão com Deus o Pai e a intercessão, porque orar também é um mandamento. Numa das cartas de Paulo, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Numa outra carta, orando em todo o tempo, no Espírito, como foi citado hoje pela manhã. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê angústia e tristeza, segundo Deus, por causa dos nossos próprios pecados e dos nossos irmãos.
Senhor, faz-nos atentar para quem o Senhor é, para quem nós somos, para quem e pelo que devemos dar a nossa vida toda, por quem devemos viver. Uma outra coisa é que devemos ficar também atentos aos inimigos. Eles são muito hábeis, espertos. Satanás é extremamente inteligente. Ele é muito mais inteligente do que eu e você, do que todos nós juntos aqui. Se juntássemos os nossos QIs, levaremos uma surra de lavada de Satanás ainda assim. Depois de Deus, é Ele quem mais conhece a natureza humana. Ele conhece as inclinações, as paixões, Ele sabe as fraquezas, Ele sabe aonde chegar para atingir, Ele conhece o ponto fraco e é lá que Ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar num ponto forte, meu ou teu. Ele vai nos pontos fracos. Eles se levantam todos os dias, ele e seus demônios. Sim. Associado àqueles que estão à sua mercê, os homens sem Deus, para criar confusão, para causar estrago. E nós estamos, por exemplo, neste ano, no ano de decisões importantes para nós, enquanto Igreja do Senhor. Eu me refiro à Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde ontem, se reúne lá em Natal o Supremo Concílio, com pastores e presbíteros, para decidir coisas importantíssimas para a Igreja. Aqueles que já estão orando, continuem. Quem não estava orando, comece a orar a partir de hoje, para que o Espírito Santo direcione toda aquela reunião, para que não haja nenhum tipo de arrumadinho humano, para que não haja favoritismo, mas para que o Senhor coloque os seus servos, que Ele quer, em cada um dos lugares, para servi-lo, para servir a Igreja, para a glória do seu nome e para a edificação da sua Igreja. Oremos por isso, precisamos fazê-lo. Também precisamos orar com seriedade pelas eleições que vêm aí. Pedir a Deus que nos oriente, que tenha misericórdia do nosso povo. Procurem conhecer os candidatos. Vejam quais são as suas propostas. Orem. Orem por eles. Porque os que forem eleitos serão autoridades constituídas por Deus. E precisamos e devemos orar por eles. Nós temos que reconstruir os nossos muros internos, os muros do coração. Os muros em volta da nossa família, sim. Às vezes é muito fácil o marido começar a falar mal da esposa, a esposa começar a falar mal do marido, os pais dos filhos, os filhos dos pais, os irmãos uns contra os outros. Mas quem está efetivamente orando pelo outro? Maridos, vocês estão se consagrando e orando, apresentando suas esposas a Deus. Esposas, vocês estão apresentando os maridos de vocês diante de Deus. Vocês estão chorando por eles. Pelos filhos, os filhos pelos pais, os irmãos uns pelos outros. Ou preferimos entrar em guerra? Neemias recorreu ao Senhor e à sua palavra para se fortalecer, para construir os muros. E os muros de nossos corações precisam ser revistos, precisam ser restaurados. Às vezes muita coisa acontece na família porque os muros foram derrubados e a gente nem percebeu. Houve brechas ou há brechas que nós nem percebemos, mas o inimigo já entrou e já fez estrago. Mas o Senhor pode restaurar isso. O Senhor pode derrotar o inimigo aí. O Senhor pode levantar os muros de novo do coração. Ele pode fazê-lo. Só é possível fazer isso com a lei do Senhor. Com a lei do Senhor que é perfeita e que restaura a alma. Testemunho que é fiel da sabedoria, inclusive aos simples. A sua lei continua sendo poderosa hoje para restaurar aquilo que estiver em ruínas. O verdadeiro poder da palavra vai fluir do exercício da fé e da obediência. Mesmo que eu não veja nada, eu vou caminhar em fé. Eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. E eu vou clamar todos os dias. O Senhor nos salvou e nos regenerou para vivermos no poder do Espírito em nome de Cristo e para a glória dele. Nós somos o povo chamado pelo seu nome. Nós somos a igreja de Deus, noiva de Cristo, chamados para ser santos. Nossa história é a história de Deus. Todos os nossos planos estão submissos e devem estar submissos ao seu plano, que é incomparavelmente maior e eterno do que qualquer plano que nós tenhamos. Nós não vivemos para nós mesmos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Precisamos de um avivamento que somente o Senhor pode nos dar. Quando vêm as crises e as tempestades, quando somos assolados, é hora de sondar o coração com seriedade e profundidade, rever os caminhos e nos voltarmos ao nosso Deus. O Senhor tem um remédio para a igreja do século XXI. O Senhor tem um remédio para mim e para você. A nossa postura deve ser a de oração perseverante e confiante. Ao Rei Eterno seja toda a honra, glória e louvor em todo o tempo. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos entoar esse hino de número 26.